Oi, gente. Na semana passada, aqui no República, falamos de educação, futuro do país. Formar a criançada para aprender a ler, a fazer conta das ciências. E falamos com uma pessoa maravilhosa, doutora Samantha Pineda. Mas essa semana aqui, vamos falar de um tema tão importante quanto, que é o tema do licenciamento ambiental. É uma lei que já passou pela Câmara de Deputados e na semana passada foi aprovada no Senado da República. Esse também é um ponto que diz do futuro da sustentabilidade da atividade econômica brasileira, agrícola, urbana e qualquer outra atividade econômica. Vamos falar então de novo, para o meu privilégio, para a minha sorte, com a doutora Samantha Pineda, sobre licenciamento ambiental. Samantha, querida, de volta, para minha alegria, bem-vinda aqui ao nosso República Agro. Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Eu que é um privilégio estar aqui de novo com você conversando, e é isso que a gente falou na semana passada, que o Brasil estava em ebulição. É isso, são temas Poxa, importantes, o tema da educação, o tema do licenciamento, o Brasil está fervendo mesmo. Samantha, conta um pouquinho para a gente a história do licenciamento ambiental e por que essa lei foi aprovada tão relevante na semana passada. Roberto, não há como não termos uma lei de licenciamento ambiental geral no Brasil, mas está insustentável, né? Existe um livro do Tejon, nosso querido amigo, que fala o poder do incômodo. E as pessoas dizem, né? A mudança começa quando a tolerância termina. Não se tolera mais no Brasil não termos uma lei geral de licenciamento ambiental, porque é tanta insegurança jurídica que nós temos milhares de obras paradas. Vamos falar só da Ferrogrão, por exemplo, que está parada há mais de 6 anos, por conta de imbróglio de licenciamento ambiental. Então, essa lei é absolutamente necessária. Quem disse que tinha que ter licenciamento ambiental aqui no Brasil foi uma lei de 1981, a Lei 6938, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ela disse que as obras, atividades que fossem geradoras de impacto ambiental tinham que fazer o licenciamento ambiental. E de lá para cá, a União não fez a lei de licenciamento ambiental. De 81 passou 10 anos, passou 15 anos, daí o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, fez uma resolução que não é lei, conselho é igual ao conselho do meu condomínio, faz uma resolução e aquilo vira lei. É isso que a gente tem no Brasil hoje. Essa resolução do CONAMA de 97 rege o licenciamento até hoje, criou os tipos de licença, né? Licença prévia, de instalação, operação, mas cada estado tem uma regra. Isso é muito ruim para o Brasil, isso afasta investimento, isso faz com que empresas que têm mais de uma sede, mais de uma filial, tenham regras diferentes em estados diferentes. Isso cria uma espécie de guerra fiscal entre os estados, porque não tem lei geral. Então, é muito inseguro, a gente precisa dessa lei. Eu estou muito feliz que ela avançou no Senado. Faz mais de 20 anos que a gente discute uma lei. Foi votada na Câmara e, na semana passada, ela foi votada na Comissão de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado. Esperamos que seja aprovada lá para que, pelo menos em questão de 2 meses, nós tenhamos a Lei Geral de Licenciamento Ambiental do Brasil. Então, Samantha, vamos lá. Foi aprovada numa comissão do Senado. Ainda tem que ser aprovada no Senado como um todo, para depois voltar para a Câmara. Então, tem um processo longo ainda a ser caminhado. Então, mas aí eu não sei se você lembra da lei de reciprocidade, que a gente foi muito rápido. O que está sendo feito aqui politicamente, Roberto, é importante até que as pessoas saibam, é que esgotou, já amadureceu a discussão sobre licenciamento ambiental. Tem discussões muito pormenores, assim, dá para fazer uma lei, tem muita crítica, por exemplo, à isenção de determinadas atividades do licenciamento ambiental. O agro, por exemplo, está fora, não precisa fazer licenciamento para tudo. Por quê? Porque tem procedimento próprio, tem o Código Florestal que me diz o que eu tenho que ter de APP, o que eu tenho que ter de reserva legal. Se eu for construir uma granja, um silo, eu preciso licenciar, se não, não. Várias atividades já têm o seu próprio regramento. Então, essa dispensa causou bastante polêmica. A questão do licenciamento por autodeclaração, né, por adesão e compromisso, sujeito de baixo impacto ambiental, fala que ele está desenvolvendo determinada atividade, fornece os dados pré-determinados, olha quanta segurança, e ele tem a sua licença automaticamente, vai destravar o país com isso. Para os empreendimentos de maior impacto, vai ter prazo.
Então, o que a gente entende é que todos esses pontos polêmicos já tiveram a maturidade da discussão e que está maduro, dá para votar. Então, foi no mesmo dia, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado e na Comissão de Agricultura do Senado, na terça-feira passada. Isso já iria na quarta-feira para plenário, enfim, mas o que a gente sabe é que a votação no Senado vai ser muito rápida e a Câmara está acompanhando esse processo para não mudar nada, para só aprovar e já passar para sanção. Esperamos que dentro desse mês, de maio até o meio de junho, tenhamos a lei. Puxa vida, isso é um sucesso espetacular. Agora, para a agricultura, Samantha, é fundamental, né? Em que é que esse ponto, esse tema afeta a agricultura diretamente? Na veia. Na veia, eu vou dizer, primeira coisa que eu já falei aqui da Ferrogrão. O agro, da porteira para dentro, ele tem algumas coisas. Eu tenho, por exemplo, conheço vários casos de licenciamentos ambientais dentro do agro que precisam de uma anuência para o processo de licenciamento. Então, alguns estados dizem assim, se você tiver a X quilômetros de uma área quilombola, você precisa de anuência da Fundação Palmares. De uma área indígena, você precisa de anuência da FUNAI. De uma área de unidade de conservação, você precisa de anuência do ICMBio. Então, são outras entidades envolvidas no licenciamento ambiental, e o que costuma acontecer? Esse processo de licenciamento vai para essa entidade que tem que dar anuência e não volta nunca mais. Fica lá parado, 3, 5, 8 anos. E o processo de licenciamento não consegue andar. Para nós do agro, neste projeto, diz o seguinte: se a sua atividade, a sua lavoura, a sua mineração, lembra do caso de Altazes, que tem o nosso potássio lá, a gente pode importar lá do Canadá, mas a gente não pode tirar aqui de Altazes. Por quê? Porque tem uma comunidade das 20 indígenas que ainda não se manifestou e a gente está aí esperando, faz 8 anos, essa mina de potássio. Isso já teria passado, porque o novo projeto diz o seguinte: se a entidade anuente não se manifestar em X prazo, algumas 60 dias, algumas 90 dias, o processo pode correr normalmente. Então, acabou aquela história de uma negativa tácita que acontecia, que era imoral, mas era legal, de barrar um licenciamento de uma atividade, de uma lavoura, de uma silvicultura, enfim, acabou esse negócio porque a anuente tem prazo para se manifestar. Então, no agro, isso vai fazer muita diferença já dentro da porteira. Fora da porteira, na logística, né, Roberto? Quantas estradas estão paradas, e eu não estou falando nem de estrada principal, estou falando de vicinal, estão paradas por falta de licenciamento. Nós vamos conseguir escoar melhor a nossa produção. Os próprios portos, que têm hoje um processo muito moroso e muito burocrático de licenciamento, faz o estudo que o processo de licenciamento pediu e libera ou não libera. Ninguém está dizendo que vai ter uma carta branca. Só que nós vamos ter objetividade. Se o estudo apontar para algum impacto ambiental insuportável, para algum impacto ambiental muito relevante, não libere pronto, nega-se licenciamento ambiental também. Mas ninguém fica naquele talvez eterno, né? Agora, esse trabalho teve uma participação muito grande da FPA, né, Samantha? Ajudou muito a FPA. O principal autor é a senadora Tereza Cristina, né, que é a vice-presidente da FPA. Como é que foi a participação da FPA nessa discussão? Não, muito. Assim, a gente precisa aqui falar da senadora Tereza Cristina, e é outra pessoa que, dentro desses, vou dizer, 25 anos de trabalho, são minhas inspirações, né? Você e a Tereza, coloco lá na parte dos holofotes, porque é uma pessoa correta, mas absolutamente guerreira. Ela não desiste daquilo que ela acredita. Então, dentro desse processo, como falei, nós partimos, Roberto, e aqui vou falar em números, de 90 pontos de divergência entre a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura do Senado sobre o texto que veio da Câmara. 90 pontos de divergência. Nossa. Como falei aqui no começo do programa, na terça-feira passada, as duas comissões aprovaram o projeto no mesmo dia, sem nenhuma divergência. A negociação, eu cedo aqui, você cede ali, nós chegamos a um meio termo nesse ponto. Então, politicamente, a senadora Tereza Cristina tem
razoabilidade, tem conhecimento, ela busca aprender, e a FPA também, Pedro Lupion, Arnaldo Jardim, nossos parceiros aí de sempre, vieram com todo o arcabouço, né, toda a parte de apoio técnico, enfim, para dar para esses relatores, né, que tinham senador de relator na Comissão de Meio Ambiente, a senadora Tereza Cristina era relatora na Comissão de Agricultura, para que essa conversa pudesse ser balizada no que a gente sempre defende aqui. Ciência, antecedentes, tinha muita preocupação com essa guerra entre estados, né, para poder dividir essa competência, e essas dúvidas foram dirimidas. Temos a possibilidade de fazer um licenciamento autodeclaratório, temos a possibilidade da dispensa sem risco ao meio ambiente. Isso foi demonstrado muito por mérito da FPA e da Tereza Cristina, que estiveram discutindo exatamente as coisas mais importantes, né? Que beleza, Samanta, que notícia importante para todos nós da agricultura. Samanta, vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas quando voltar, vou pedir uma pergunta chata, vai pensando já para você responder na segunda parte para mim. Nós temos a questão da judicialização dessas questões todas. Vamos ter uma lei forte, clara e discutida com ambientalistas e produtores rurais no Senado e na Câmara. Algum risco desse negócio complicar no Supremo? A gente volta já já, tá bom? Segura as pontas. É um minutinho, vamos botando pá. Até já. Oi, gente. Hoje, aqui no República Água, estamos tendo um privilégio. Eu vi, mais uma vez, em 15 dias, 2 vezes, a doutora Samanta Pereira, essa maravilhosa, batalhadora, vencedora das causas principais do agro brasileiro, sobretudo no legislativo brasileiro. Samanta contou para nós, no primeiro parte desse programa aqui, as grandes conquistas referentes a licenciamento ambiental. Um ponto principal para destravar o agronegócio brasileiro. Samanta, bom, temos uma lei nova. Essa lei muda muito em relação ao que já tinha, como estava funcionando antes, com regras ainda não legais? Nossa, muda muito, Roberto. Traz uma segurança. Eu não tenho dúvida de que nós vamos aumentar o índice de investimentos no Brasil. Porque a insegurança, nós temos, assim, só para a geração de energia, por exemplo, 30% das empresas que estavam buscando liberar empreendimentos de geração de energia no Brasil foram embora, desistiram depois de tanta burocracia, de 5, 6 anos de que o processo acabava não andando, e iam embora. Primeiro porque não tinham regras definidas antes do jogo. Então, o que essa lei traz? Ela traz os estudos que têm que ser feitos. Todo mundo conhece EIA-RIMA, né? Que é Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. Esse estudo é muito caro. É um estudo de uma equipe multidisciplinar que vê toda a questão de fauna, de flora, de microclima, possíveis contaminações. Isso é para grandes empreendimentos, para empreendimentos que têm um impacto significativo. E por falta de conhecimento, às vezes, dos estados, se pedia EIA-RIMA para tudo. Então, você abrir uma padaria, o cara te pediu um EIA-RIMA. E aí, o investimento fica inviável, porque você não sabe nem quanto vai custar, você não consegue prever quanto vai custar você abrir um aterro sanitário. Muitas vezes o empreendimento era positivo para o meio ambiente, mas ele acabava não tendo investimento, o lixão continua lá, porque para abrir um aterro sanitário era tanta burocracia, tanto estudo e tanto desconhecimento do que se ia pedir, que ficava inviável o investimento. E agora não. Quando a gente tem regra definida antes de começar o jogo, eu consigo fazer conta de quanto que eu vou investir. Eu consigo saber que quanto mais eu investir em medidas mitigadoras de impacto, eu vou conseguir ter um licenciamento mais célere, um licenciamento que vai acontecer no final do processo. Isso vai ser bom para nós no investimento, que vamos atrair investimento para o Brasil, e vai ser bom para o meio ambiente, porque nós vamos ter empreendimentos que já vêm com plano de contingência, caso aconteça acidente, com plano de mitigação, com uma compensação de um impacto gerado. Então, a lei traz as regras anteriores, os tipos de estudos que vão ter que ser feitos para aquele determinado empreendimento e
as regras de compensação, né? Por exemplo, as medidas que são exigidas no licenciamento, que a gente chama de condicionantes da licença, elas têm que ter relação com o empreendimento. Cansei de ver cliente que queria abrir, por exemplo, uma granja e a prefeitura pedia que se construísse um hospital. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E hoje não, tem que ter relação entre a medida condicionante da licença e o empreendimento que está sendo feito ali. Então, muda bastante nessa questão e muda também na questão da licença corretiva. Hoje, quem estava errado não poderia se regularizar. Então, é assim, o Brasil tem essa mania. Ou ele proíbe, ou ele não regulamenta. E essa lei veio quebrar esse paradigma torto. Ela veio dizer, olha, você não está proibido, mas você tem que fazer isso, dá para te regularizar, vamos lá. Então, acho que muda bastante, a gente vai ter realmente, eu acho que um boom de investimentos e de infraestrutura no Brasil, primeira coisa, e a segunda coisa, um índice maior de regularidade ambiental. Isso dá melhor previsibilidade também para o investidor. Ele tem mais segurança no que vai fazer. Samanta, agora eu vou te fazer uma pergunta bem chata. Você é advogada, eu sou só engenheiro agrônomo. Nós já vivemos no Brasil algumas coisas complicadas no relacionamento entre o Congresso e o STF, o Supremo Tribunal Federal. O tema de marco temporal da terra indígena teve problema. Pergunto para você, essa lei, que é tão boa para o Brasil inteirinho, não é para o agricultor, para o Brasil inteirinho, dá previsibilidade, dá decência no processo, estimula o investimento correto e pune quem faz errado, mas é uma coisa séria. Pergunto a você, não corre o risco de ser questionada no Supremo Federal? Quando vê algum partido de esquerda aí questionar, que não sei o quê, não corremos o risco de apanhar no Supremo? Roberto, eu sei que a gente está em rede nacional, mas eu vou responder, porque eu também passei de 50, não tenho mais papa na língua, entendeu? Por isso Eu que eu vou dizer o perguntei. seguinte: tem muita gente vivendo do problema, tá? Tem muitas pessoas e entidades que vão perder poder. Porque hoje, você falou assim, da lisura, né, da transparência para o processo. Existe, sim, gente que vive do não fornecimento da licença, de criar dificuldade para vender facilidade. Quando a regra do jogo não é clara, obviamente que fica mais fácil de você dizer, olha, eu posso facilitar aqui para você. E, de fato, tem um alto índice de corrupção na fiscalização ambiental. Eu não estou falando aqui que todos os fiscais, que todas as entidades ou que todas as ONGs. Não, eu estou dizendo que existe um alto índice de corrupção nesses processos de licenciamento. Existe o técnico que é amigo do sujeito lá do órgão que licencia, existe a questão da fiscalização que bate lá e diz talvez se acontecer, enfim, porque não tem regra. Eu não tenho dúvida de que essas pessoas vão sim provocar entidades e partidos e quem tem legitimidade para ir ao Supremo para questionar essa legislação. Primeiro, porque já estão fazendo isso. Existe um movimento contra esse processo, e a gente tem visto muita gente, inclusive da grande mídia, falando em desmonte do licenciamento ambiental no Brasil, licença para destruir, aquele discurso que a gente está acostumado falando a respeito desse projeto de licenciamento. E não é verdade. Eu sou muito crítica, né? Eu sou técnica, né? Já advogada, tenho sim o viés agronegócio, mas chego para o agro e digo também, isso está errado, não pode acontecer. Há muita bateção de perna aí por quem vai perder poder nesse processo nebuloso que é o licenciamento ambiental do Brasil. E eu acho que pode ser questionado. Porém, estamos avaliando, desde que veio da Câmara, que foi o deputado Neri Geller, na época, que aprovou esse projeto na Câmara, a constitucionalidade do projeto. E digo agora sim, do posto de advogada, que não há qualquer inconstitucionalidade no projeto quando ele delega algum poder para os estados, quando ele delega algum poder para os municípios. Isso está numa lei que nós temos, que é a Lei Complementar 140, que divide competências ambientais. Isso vem da Constituição, que diz que a matéria de legislação ambiental é de todos, né? É a competência geral da União, mais a subsidiária dos estados e municípios. Então, acho que vai ser questionado, mas acho que não vai demorar muito, não, esse julgamento.
interessante, Samantha, porque você colocou o timing aí. Até julho está aprovada a lei, se Deus quiser, se tudo correr bem. Isso é importantíssimo. Vamos ter a COP30 em novembro aqui no Brasil. E essa lei dá uma consistência muito grande para a gente em relação à COP também. Estamos avançando todo o tempo na questão da sustentabilidade, né? Samantha, para terminar essa conversa nossa, uma última pergunta para você aqui agora. Uma discussão permanente, quando a gente olha o Brasil lá fora, é o tema do desmatamento. Legal, legal, ilegal, legal. Esse tema fica contemplado na questão do licenciamento ambiental? Olha, antes de responder diretamente, eu vou fazer uma divisão aqui. Nós temos 3 tipos de desmatamento. Temos o desmatamento legal, o desmatamento ilegal e o desmatamento irregular. O desmatamento legal é aquele cujo sujeito, dentro do que ele pode, ressalvada a sua PP e sua reserva legal, ele pede uma autorização de supressão de vegetação lá no órgão ambiental, recebe essa autorização e suprime a vegetação. Isso é o legal. O ilegal é quando ele desmata sem a autorização e em lugar que ele não poderia desmatar. Dentro da PP, dentro da reserva legal, numa área que não era dele, numa área pública, esse é o ilegal. E tem aquele desmatamento que é meramente irregular. O sujeito, e aqui vem a resolução do problema que eu vou ligar à lei de licenciamento ambiental. O sujeito pediu a autorização, passa 1 ano, passa 2, os boletos estão chegando, o boi está nascendo, o filho está indo para a faculdade, a vida roda, ele vai e comete essa irregularidade por inércia do poder público, porque ele não conseguiu o licenciamento. É dentro da faixa onde ele poderia desmatar, mas não é regular, está irregular porque falta o documento, mas não é ilegal, porque ele pode desmatar ali, ele só tem uma irregularidade por conta de não ter autorização. Nesse tipo de desmatamento vai fazer muita diferença, Roberto, porque esta legislação trouxe prazos. Quando eu demando a autoridade licenciadora, eu preciso de resposta. O que a gente tem no Brasil é uma falta de resposta que empurra o sujeito para a ilegalidade e para muitas vezes cair naquela coisa de vamos vender a dificuldade, criar dificuldade para vender a facilidade. E um outro problema é o seguinte: o poder público tem medo do Ministério Público. Ai, mas eu vou autorizar aqui um desmatamento. O Paraná está com uma discussão sobre Mata Atlântica. Eu não sei se é Mata Atlântica, se é Código Florestal. Eu vou sentar em cima e não vou decidir, porque aí a canetada não é minha. Então, nós vamos sim resolver. Nós vamos dar segurança para o servidor público. Nós vamos dar prazo para que o empreendedor tenha isso e a gente vai acabar, principalmente, com o desmatamento irregular. Muito bom. Samantha, olha, mais uma vez, muito obrigado a você. Graças a Deus que você existe e está lutando do nosso lado. Ter você do nosso lado é um privilégio para todos nós. Muito obrigado por tudo. Vamos conversar muito esse ano, porque a gente tem muita coisa para conversar. Vem a COP, vem a pesquisa, vem a educação. Todos esses projetos que você está comandando em Brasília. Vamos precisar muito de você, Samantha. Portanto, muito obrigado e continue do nosso lado sempre. Querido, conte comigo sempre. Obrigada a você. Agora, como cidadã, quero te agradecer. Eu sei que você já podia estar aí curtindo a tua vida com teus netos, mas você assume responsabilidades pelo país. Então, esse teu civismo, esse teu patriotismo é muito inspirador. Obrigada a você por existir. Conte sempre comigo. Então, tá bom. Obrigado, bem. Um abração para você e até a próxima. Olha, gente, essa conversa com a doutora Samantha foi relevante por várias razões. Primeiro, mostra que há um caminho de progresso no país. Semana passada falamos de educação, esse ano, licenciamento ambiental, mostrando uma coisa fundamental para todos nós, que é a participação do parlamento brasileiro nessas discussões. E a FPA, a Frente Parlamentar da Pecuária, da qual Tereza Cristina é vice-presidente, Pedro Pion presidente, tem tido um trabalho extraordinário do nosso lado. E a parceria dessa turma toda com a Samantha Pinheiro é garantia de coisa bem feita, com sucesso e cumprimento da lei. Vale a pena prestar atenção nesse pessoal todo. Samantha, Frente Parlamentar, são do nosso lado, sempre. Até!